Atenção, Flávio Dino, ministro da Justiça, fala neste momento, é isso? Nós temos imagens. Pronto, vamos ouvir então o ministro. Então, sim, do MDH, por favor. Claro. Como é o nome? Desculpe, eu não sabia que a senhora estava aí. Seja bem-vinda. O Ministério dos Direitos Humanos e é exatamente essa primeira tela. Possivelmente sobre a segurança pública a Operação Virtude, do Rio de Janeiro. Que é uma operação integrada nacional de combate à violência contra as pessoas idosas. Lembramos que nós estamos no mês de aniversário do Estatuto do Idoso, 20 anos do Estatuto do Idoso. As senhoras e senhores sabem que nós realizamos periodicamente, mensalmente, pelo menos, essas grandes operações integradas nacionais, em que ou nós recebemos propostas ou propomos aos estados a participação em relação a algum tema. Neste caso, eu quero agradecer também ao Ministério dos Direitos Humanos, que, como está ali registrado, também foi parceiro nessa iniciativa, com a rede de proteção própria do MDHC e também o Disque 100. Essa operação tem esses números. O primeiro item mostra qual é o modelo. No modelo, as equipes estaduais participam e o governo federal, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, custeia as diárias das equipes estaduais. Então, nesse caso, foram 2.076.000 investidos para o pagamento de 6.863 diárias. E isto é uma forma de concretização do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP, previsto na Lei 13.675, que é a Lei da Política Nacional de Segurança Pública, não é um instrumento abstrato, ele é um instrumento que deve ter concretude, deve ter um trabalho prático, real. E a forma é exatamente com a realização dessas operações integradas nacionais. Então, é uma forma de executar o SUSP e também o Enfoque, que é o Programa Nacional de Combate ao Crime Organizado, que nós fizemos a apresentação e o lançamento aqui mesmo nessa sala. Nós tivemos a adesão de 26 estados, nesse caso concreto. Infelizmente, São Paulo não quis participar, mas os demais estados federados também participaram dessa operação. É uma ação articulada, como mencionei, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com as secretarias estaduais de segurança pública e o MDHC. Então, essa operação tem essa apresentação e ela vai ela resultou nesses números. No período de 2 a 31 de outubro, nós tivemos 5.305 denúncias apuradas, 11.540 vítimas atendidas, 1.007 suspeitos conduzidos à delegacia, 6.601 boletins de ocorrência registrados e 182 presos e 18 adolescentes apreendidos, portanto, 200 pessoas, somando 182 com 18, com privação da liberdade. Vocês sabem que nós já realizamos ações nesse ano relativas ao combate a crimes contra as mulheres, exatamente no mês de março. Já realizamos várias ações relativas à proteção de crianças e adolescentes, portanto, há uma perspectiva de integração com outros ministérios relativa à proteção e o cumprimento das leis que dizem respeito a esses segmentos especialmente vulnerabilizados. E nós vimos agora os indicadores do IBGE mostrando o crescimento da faixa etária da população. Então, acentuo que, provavelmente, essas operações relativas às pessoas idosas constituem, na verdade, uma tendência, na medida em que a população ou o padrão demográfico do Brasil vai se alterando, nós temos a necessidade de fortalecer, a exemplo do que fizemos outrora com crianças e adolescentes, fazer também a dinamização dessa rede de proteção de idosos no nosso país. Aquela crase em delegacias, vocês desconsiderem, está nos 1.007 suspeitos. Finjam que ela não existe. Vamos adiante, por favor. Muito obrigado, senhor, viu? Seja bem-vindo. Do MDH também, né? A segunda operação integrada que irei mencionar
diz respeito a também esse modelo de operação integrada nacional, deve estar feita com as polícias penais, aquela envolvendo as polícias civis, PMs, polícia dos estados, as polícias penais. Aqui há, inclusive, integrantes da Polícia Penal Federal e também tivemos a participação de 26 estados. Nesse caso, foi Rondônia que não participou, mas fará. Eles estão se engajando e afirmaram para a nossa equipe que farão em breve essa atuação. Mas tivemos 26 estados, 68 unidades prisionais de todo o país, 2.684 celas foram fisicamente revistadas, tivemos a apreensão de 1.166 celulares, e aí eu lembro, o grande potencial de cada celular significa enfraquecimento das redes de atuação do crime organizado, uma vez que essa comunicação externa é vital à manutenção da cadeia de comando das facções. Então, quando nós apreendemos, num período curto, 1.166 celulares, isso significa que também é uma diretriz perene, permanente. Há estados em que a nossa equipe, esse ano, já apreendeu 6, 7 mil celulares, sempre integrando a Polícia Penal Federal com a Polícia Penal Estadual. Nesse caso, nós tivemos 3.305 policiais penais que participaram da operação, 55.919 presos foram alcançados diretamente, isso equivale a mais ou menos 8% da população hoje efetivamente existente no cárcere, que são 640 mil, mais ou menos, presos, dos quais, em regime fechado, nós temos 336 mil, e nós temos 118 mil em regime aberto, 6.800 em regime, 118 mil em regime semiaberto, 6.872 em regime aberto. Então, nós estamos falando de um número expressivo para essa primeira etapa. E o que nós aprendemos, além dos celulares, houve apreensão de armas, desde armas brancas, arma de fogo, carregadores e até videogame também foi encontrado numa dessas inspeções num determinado estado, mostrando também o quão é importante a realização dessas ações também no âmbito da Polícia Penal. Terceiro assunto, sobre a cooperação com o Paraguai. Nós firmamos lá com o presidente da República do Paraguai, com o presidente da Câmara, do Senado, o presidente da Suprema Corte de Justiça e o Procurador-Geral da República do Paraguai, esse compromisso. Eu estive lá com a equipe representando o governo do presidente Lula e tivemos esse encontro com as cúpulas dos 3 poderes do Estado relativos à República do Paraguai, e todos sabemos a importância desse trabalho, tendo em vista que há um interesse recíproco, uma vez que, lamentavelmente, temos facções brasileiras atuando no Paraguai e, por sua vez, nós temos um fluxo intenso de bens ilícitos ou bens sendo lavados dos 2 lados da fronteira. Então, nós também constituímos na Polícia Federal uma diretoria de cooperação internacional e um trabalho de cooperação internacional no próprio Ministério da Justiça para intensificar esse trabalho com os países que conosco fazem fronteira. E aí nós decidimos a implantação, a dinamização desse comando bipartite Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, e constituir mais 2 comandos bipartites, provavelmente um no Paraná, em Guaíra, Salto de Guairá, do lado paraguaio, Guaíra do lado brasileiro, e provavelmente mais um comando no Mato Grosso do Sul. Ali também nós iniciamos a 40ª fase da Operação Nova Aliança, que é uma operação conjunta da SENAD, da Secretaria Nacional sobre Drogas do Paraguai, com a Polícia Federal Brasileira. E, quando terminar, nós apresentaremos os números. E aí são os ínteres do compromisso de Assunção, que nós firmamos lá. Teremos uma outra reunião com todos os ministros da Justiça e de Segurança Pública do Mercosul, aqui no Ministério da Justiça, no dia 9 de novembro, exatamente para dar continuidade a essa compreensão transnacional do combate ao crime organizado. Então, cooperação bilateral, mecanismo de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, acordo para intercâmbio de informações migratórias. Vocês lembram que aquele cidadão que colocou a bomba no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro,
estava no Paraguai, ele e mais alguns, mostrando como essa cooperação é importante para a elucidação de crimes relevantes nos dois lados da nossa fronteira. Temos capacitação de agentes para prevenção de delitos, cooperação para assuntos penitenciários, que já começou, inclusive, com uma ação realizada na cidade de El Leste, né, com instrutores brasileiros e paraguaios interagindo ali, e criação de comitê para combater tráfico de armas, que é uma prioridade brasileira, porque nós enfatizamos essa importância e Sua Excelência, o presidente do Paraguai, compreendeu bem, o Santiago Penha compreendeu bem e manifestou adesão em relação a este tema, assim como também gestão e alienação de bens apreendidos. Por que eu faço essa apresentação que vem de operações integradas até compromissos internacionais? Exatamente para acentuar que aquele Plano Nacional de Combate ao Crime Organizado, que nós lançamos aqui, está sendo executado passo a passo, de acordo com as ênfases que foram ali aprovadas e lançadas pelo Ministério. E nós temos conversas bilaterais nesse momento, também com a Bolívia, e também estamos esperando o término da eleição na Argentina, para, num ambiente institucional mais estável, nós podermos também intensificar os comandos tripartites, nesse caso, abrangendo Brasil, Paraguai e Argentina, na tríplice fronteira, que todas as senhoras conhecem, envolvendo Nova Iguaçu, Foz do Iguaçu e Cidade del Leste. Nós temos, em relação ao Rio de Janeiro, uma atualização, porque hoje é um ponto de atenção fundamental da cooperação federativa que o Ministério da Justiça promove. Faço questão de dizer que isto é permanente. Nós temos cooperações em curso com vários estados. Às vezes, nem sempre isso é noticiado por nós mesmos, porque há, eventualmente, alguns fatores sensíveis que envolvem essas operações conjuntas, mas, de um modo geral, afirmo às senhoras e senhores que, além do Rio Grande do Norte e da Bahia, o Rio de Janeiro também tem sido constantemente alvo dessa cooperação permanente, objeto dessa cooperação permanente entre as duas esferas federativas, o governo federal e o governo estadual. O que é que nós temos de novidade? A partir de uma reunião telefônica que eu fiz no sábado com o governador Cláudio Castro, nós trocamos ideias sobre esse próximo final de semana no Rio de Janeiro, em que haverá, no sábado, a realização do jogo Fluminense e Boca Juniors, no domingo, o Enem, e haveria também o maior clássico do futebol brasileiro, Vasco e Botafogo. O maior clássico em razão da presença do Botafogo, claro. E nós conversamos sobre a importância de deslocar o jogo, então o jogo do domingo ficou para segunda, o governador Cláudio ficou de conduzir isso. De todo modo, serão dias intensos no Rio de Janeiro, e por isso nós replanejamos a atuação da PRF e da Força Nacional para o próximo final de semana para apoiar o governo do Rio no policiamento ostensivo. O secretário Ricardo Capelli irá na quinta-feira para o Rio de Janeiro e vai ficar até segunda acompanhando pessoalmente esse trabalho cooperado com o Rio de Janeiro para nós podermos, no limite do nosso efetivo, apoiar o governo do Rio. Serão operações conjuntas, basicamente no entorno dos locais de maior concentração, no estádio e outros locais, além do acompanhamento em estradas federais. A outra novidade é que está logo abaixo, para acentuar que, além do trabalho ostensivo, nós já tivemos a ampliação das equipes de inteligência e investigação na Polícia Federal, com a incorporação de novos analistas de informação, estão lá no Rio de Janeiro já, com equipamentos para produzirem informações necessárias à consecução de atividades policiais, e também no âmbito da Senasp. Nós temos uma equipe de quantos estados, doutor? 10 estados, nós temos uma equipe de 10 estados, com policiais civis que estão sob comando da Senasp, atuando com a Polícia do Rio de Janeiro. Isso porque, infelizmente, há líderes que atuam em outros estados que, nesse momento, se encontram no Rio de Janeiro. E, por isso, há, de fato, esse trabalho de
eu diria a vocês, de várias estruturas de inteligência, porque a Polícia Penal tem a sua, a PRF tem a sua, mas de modo integrado. Nós estamos fortalecendo a inteligência da Polícia Federal, já fizemos, assim como também essa equipe própria da Senasp, que também está no Rio de Janeiro. Recentemente nós tivemos, inclusive, um resultado com a prisão do MC, tem um nomezinho, do MC X, que era uma cooperação da polícia do Ceará com a polícia do Rio de Janeiro, com apoio da Senasp, em razão dessa equipe que lá está. Em conclusão, as duas últimas atualizações, nós fizemos ontem à noite uma reunião com o governo do Estado do Rio, veio uma comitiva liderada pelo senhor secretário-chefe da Casa Civil e outros secretários estaduais do Rio de Janeiro, e nós decidimos constituir essa equipe mista, chamada CIFRA, que é Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, CIFRA, Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos. Eu irei ao Rio de Janeiro na próxima semana para assinar com o governador Cláudio Castro o acordo de cooperação técnica que vai normatizar o funcionamento desse comitê bipartite. E nós vamos depois, evidentemente, constituir algo similar em outros estados, mas nesse caso, no Rio de Janeiro, todas as senhoras e senhores sabem o quão isso é vital para combater as narcomilícias no Rio de Janeiro, uma vez que há fontes de financiamento institucionalizadas, envolvendo transporte clandestino, exploração ilegal de solo urbano, distribuição ilegal de gás, postos de gasolina que servem de lavagem de dinheiro para quadrilhas, provedores de internet ilegais e assim sucessivamente. Esta é a razão da constituição desse comitê bipartite, que será institucionalizado na próxima semana com essa visita minha, provavelmente no dia 8 de novembro, próxima quarta-feira, para a assinatura desse acordo. E vai haver uma sede física, um planejamento conjunto nessas operações voltadas à lavagem de dinheiro, inteligência financeira e recuperação de ativos, ou seja, bens ilícitos, para, com isso, nós fazermos o fechamento desses canais de financiamento das organizações criminosas que atuam de Janeiro. Hoje pela manhã tivemos a reunião na Casa Civil da Presidência da República. Nós apresentamos a nossa proposta do Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal, e do Ministério da Defesa. Também houve apresentação por intermédio dos senhores comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército, e esse trabalho, que deve ser validado pelo presidente Lula ou não nos próximos dias, envolve portos, aeroportos e fronteiras. Com isso, é possível divisar, é possível enxergar que nós, na linha do plano de combate ao crime organizado, em razão dessa emergência no Rio de Janeiro, estamos executando todos os eixos de trabalho. Cooperação internacional, cuidado com a logística, portos, aeroportos, fronteiras, além da inteligência financeira, voltada exatamente à produção de melhores resultados no que se refere a essa temática do financiamento das atividades criminosas no Rio de Janeiro e em todo o país, subsequentemente. Uma última notícia que eu recebi agora significa poucos minutos. Essa é uma operação que a Polícia Federal fez hoje em São Paulo, relativa à atuação daquilo que é chamado de máfia chinesa. É um grande sistema ou esquema de lavagem de dinheiro, mostrando a correção, o acerto desse rumo que nós estabelecemos a partir de janeiro, voltado ao desfazimento dessas grandes redes criminosas. As senhoras podem ver automóveis de alto valor, armas, e ali nós temos até agora 5 milhões de reais, mas ainda estão contando. Portanto, certamente uma apreensão relevante de recursos em dinheiro. Até o final da tarde a gente vai ter o número final. E isso, como eu recebi agora há pouco, achei que era de interesse geral. De modo que eu quero agradecer muito a presença aqui do Bruno Renato, que é o ouvidor nacional do Ministério dos Direitos Humanos, também da Simone Bonfim, que é a secretária nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Eu agradeço muito esse trabalho, porque eu tenho 55 anos, logo serei em breve destinatário da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, se Deus consentir, se Deus concordar.
concordar. O secretário Tadeu já se encontra sob a sua proteção, faço questão de elucidar isto. Agressão aos idosos? Não. Pelo contrário, é um elogio ao senhor. E, por isso, eu quero concluir agradecendo a todos. São atualizações que considero relevantes. Todas as senhoras e senhores sabem que nós procuramos, periodicamente, fazer essa prestação de contas exatamente para mostrar como há um fio condutor, um eixo metodológico entre as várias operações que todos os dias nós realizamos. A Lorena sabe que, por mim, eu faria coletiva toda semana. O problema é que, provavelmente, eu seria criticado por fazer coletiva toda semana. O presidente do México faz coletiva todo dia. Mas, enfim, não é possível semanalmente, mas periodicamente nós fazemos essa síntese que permite todos e todas acompanharem o que nós temos procurado fazer da melhor forma possível para concretizar o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. Nós todos, do MDH e do Ministério da Justiça, estamos à disposição para eventuais questionamentos. Então, agora vamos às perguntas, começando com o Dimitrios Dantas, o Globo. Ministro, eu queria questionar em relação a o plano aqui, o plano no Rio de Janeiro. Primeiro, entender essa questão do comitê, né? Porque sempre é dito também sobre a asfixia, né, financeira e logística do crime organizado, do narcotráfico. Inclusive, desde a última gestão também era dito como uma prioridade. O que vai ser feito de diferente exatamente para causar essa asfixia e como que vai ser mesmo normatizado? Eu queria mais detalhes sobre a normatização da cifra, né? Acho que a diferença é exatamente aquela que separa a idealização da prática. Claro que isso é falado desde que o Brasil constituiu a ENCLA, né, há 20 anos atrás, aqui no Ministério da Justiça. De lá para cá, houve uma evolução significativa. Lembramos que, após a constituição da ENCLA, nós tivemos muitas conquistas relevantes em muitos temas. Agora, o que traz de novidade é essa atuação focada num determinado território, que é essa atuação compartilhada, federativa, entre o governo federal e o governo do Estado do Rio de Janeiro, visando exatamente essas fontes específicas do financiamento das narcomilícias no Rio de Janeiro. Como tudo que nós anunciamos, nós fazemos, com certeza, nós temos certeza que nos próximos meses vamos ter resultados bem expressivos. É claro que eu não posso adiantar a metodologia de trabalho, porque isso envolve, inclusive, evidentemente, um certo sigilo que é tão forte que nem eu mesmo tenho conhecimento do que será feito. Mas eu posso afirmar ao senhor e a todas as senhoras que haverá um foco especial no Rio de Janeiro, a partir de bases de dados existentes, para exatamente haver essa desidratação, esse fenecimento dos canais de financiamento e de lavagem de dinheiro. Então, esse é uma prova prática de um rumo, a nosso ver, acertado, a exemplo dessa operação que foi feita hoje em São Paulo pela Polícia Federal. Agora vamos com Fábio Amato, TV Globo. Boa tarde. Ministro, por gentileza, ainda sobre a questão do Rio de Janeiro, queria, se o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é que está previsto nessas propostas, tanto do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério da Defesa, o que elas têm de diferente, e se a atuação das Forças Armadas já está prevista, já é uma realidade, já está definida, que só está faltando realmente definir o que está no plano, só para explicar. Nós temos alguns consensos já estabelecidos, entre os quais esse da atuação conjunta das polícias, aí eu me refiro tanto das polícias federais quanto as estaduais, com as Forças Armadas. Isso é um ponto consensual e constitui, evidentemente, uma novidade diferente das novidades, diferente das atuações anteriores, porque nós não estamos cogitando de modelo de intervenção federal. Na verdade, é uma atuação cooperada. É claro que nós estamos analisando, nesse momento, a melhor roupagem jurídica. Qual a melhor forma? Nós temos na Lei Complementar 97,
que é a lei que rege a atuação das Forças Armadas no Brasil, algumas possibilidades, que vão da GLO até as chamadas ações subsidiárias. É artigo 15 até o artigo 18 da Lei Complementar 97. Então, nós estamos, nesse momento, discutindo a melhor roupagem jurídica, à luz dos artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97. Já definimos os territórios de atuação, portos, aeroportos e fronteiras, em relação às Forças Armadas. Isso também constitui uma diferença em relação a outras atuações das Forças Armadas em outro momento, ou seja, até aqui é absolutamente consensual que não haverá uma atuação urbana das Forças Armadas, atuação em bairros, em avenidas, nada desse tipo. Essa esfera pertence, nesse momento, às polícias estaduais, às polícias do Rio de Janeiro, e há uma certa esfera de atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E também, claro, da Força Nacional. O que nós estamos buscando é a congruência entre dois eixos que nós propusemos e foi acolhida pelas outras áreas de governo em relação à união entre essa asfixia, essa desidratação financeira com a logística. Então, são dois eixos e eu gostaria muito que as senhoras e os senhores visualizassem isso. É um planejamento que foi feito para o Rio de Janeiro. Claro que ele tem validade para outros lugares do Brasil, mas no caso do Rio de Janeiro, ele se tangibiliza nessa ideia de que o governo federal, por intermédio das polícias federais, da Força Nacional e das Forças Armadas, pode, está e vai ampliar a ajuda ao Rio de Janeiro no que se refere a esses dois itens. De um lado, o fechamento dos canais logísticos que alimentam o crime organizado no Rio de Janeiro. E, do outro lado, esse trabalho de inteligência financeira e recuperação de ativos. O que nós, hoje pela manhã, avançamos? A proposta que vai ser apresentada ainda hoje, no máximo amanhã, ao excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais ou menos vai na direção em que o Exército atua na faixa de fronteira, ou seja, 150 quilômetros a contar da linha de fronteira para dentro do território. E as senhoras e os senhores perguntarão, mas o Rio não tem essas fronteiras. Sim, o Rio não tem, mas estados próximos, que são vitais para o crime organizado no Rio de Janeiro, tem. Então, nós estamos falando, por exemplo, do Paraná, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, por exemplo, do Mato Grosso. São eixos, são canais de acesso conhecidos para a perpetração de crimes nos grandes centros urbanos brasileiros, notadamente Rio de Janeiro, São Paulo, Baixada Santista e assim sucessivamente. Então, em linhas gerais, o Exército atuando nessas fronteiras, junto com a Aeronáutica, a Marinha intensificando sua atuação na Baía de Guanabara. Estamos conversando sobre o canal de acesso ao Porto de Santos. É um debate correlacionado e ainda não definido, mas é uma possibilidade, porque há uma integração das organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro com a Baixada Santista e abrangendo todas aquelas cidades em torno de Santos. A Marinha também com a atuação dos portos. Até ontem, na parte que eu falei à noite, depois um colega jornalista disse, isso não tem nenhuma novidade. Tem novidade por duas razões. Primeiro, nós estamos falando em ampliação do efetivo da Marinha e da Polícia Federal, por exemplo, na Baía de Guanabara. E isso é uma novidade, ampliar embarcações, pessoas, etc. Em segundo lugar, a Marinha não atua nos portos. Na parte terrestre do porto, não atua. Nós estamos debatendo nesse momento, conversando e aguardando a deliberação do presidente da República para ver em que termos se dará esse engajamento da Marinha do Brasil em relação a esses itens. E, finalmente, no caso da Aeronáutica, essa dupla atuação em aeroportos. Nós sabemos que Guarulhos, Galeão são aeroportos relevantíssimos para o fluxo do crime organizado. Evidentemente, há outros aeroportos, mas como enfatizei, agora a prioridade é apoiar o Rio de Janeiro e a Aeronáutica também apoiando o Exército, que se refere à faixa de fronteira. Basicamente é esse o desenho, a Polícia Federal continuando e ampliando a sua atuação, como eu narrei. O que falta definir? O que falta, o presidente da República, nos próximos dias, estabelecer o modo pelo qual
essas áreas serão alcançadas, aeroporto, porto e fronteira, e cabe, evidentemente, uma última análise a ele, essa definição, porque a Lei Complementar 97 diz que as Forças Armadas só podem atuar com autorização ou determinação do Presidente da República, e o outro item em debate é exatamente a roupagem jurídica, como mencionei, porque nós temos um cardápio e nos cabe, como auxiliares do Presidente da República, apresentar a ele o cardápio para que ele arbitre, em cada caso concreto, qual a metodologia ou qual a forma jurídica que ele considera mais adequada. A nossa expectativa é de que entre hoje e amanhã haja uma outra reunião, até porque quinta é feriado, e nós caminhemos para a definição desses itens que ainda remanescem, para nós podermos intensificar ainda mais as ações no Rio de Janeiro a partir da próxima semana. Agora, Manuel Marçal, o tempo. Boa tarde, ministro. Boa tarde também aos secretários. Manuel Marçal, aqui do Jornal Tempo. Ministro Dino, só queria voltar com o senhor um pouquinho nas cifras, se o senhor pudesse dar mais um pouquinho de detalhes, né, especificamente, como é que vai ser esse trabalho, como é que vai ser essa atuação, né, só pudessem pontuar isso mais um pouquinho. Mas a minha pergunta, minha outra pergunta é, se nessas operações do balanço que os senhores fizeram, se algum funcionário público, se algum servidor público chegou também a ser preso ou identificado, se vocês têm esses números, né, já que vocês colocaram em apreensão de armas, de telefones celulares, e também sobre esse acordo do Paraguai, né, com o Brasil, se o senhor pudesse dar um pouquinho mais de detalhes, já que o Paraguai decidiu suspender as armas em um comum acordo com o governo brasileiro no combate ao crime organizado. O que o senhor tem a dizer sobre isso, o entendimento do Brasil, se isso foi de comum acordo mesmo, enfim, entender isso. No evento que nós fizemos, o excelentíssimo presidente Santiago Penha, do Paraguai, cogitou essa possibilidade de proibir a importação de armamentos, porque há também demanda de outros países. Não é um tema que diga respeito apenas ao Brasil. Ele próprio mencionou outras nações que têm também essa inquietação em relação especificamente a essa temática. Claro que não nos cabe nem comentar, nem intervir sobre a soberania de outro país, mas o que eu friso é que, nessas reuniões de trabalho que houve em Assunção, nós enfatizamos como prioridade máxima do Brasil, da parte brasileira, esse tema das armas. Então, nós vamos aguardar. Eu tenho contato diário com o ministro da Segurança, ministro da Justiça do Paraguai, e nós estamos aguardando uma decisão formalizada do governo do Paraguai para que nós possamos continuar o diálogo exatamente no dia 9 de novembro, aqui em Brasília. Desculpa, só que a imprensa paraguaia repercutiu que ele decidiu, então só está aguardando realmente essa formalização. Na verdade, ele tratou do assunto, mas eu sou obrigado a só comentar quando houver uma formalização, né? Eu não sei exatamente no sistema jurídico do Paraguai se essa é uma decisão individual do presidente ou se tem que submeter ao Congresso. Realmente, eu prefiro aguardar a comunicação oficial, que ainda não houve. O que eu posso afirmar ao senhor é que, quando, na nossa presença, inclusive, ele mencionou esse assunto, mas mencionou no terreno da possibilidade, como uma questão a ser decidida por ele próprio, pelas instituições do Paraguai. Nós apenas enfatizamos, tráfico de armas é um tema prioritário para o Brasil e vamos aguardar a formalização da decisão do governo do Paraguai. Em relação à cifra, né, com o Rio de Janeiro, como mencionei há pouco, é um comitê integrado. Então, basicamente, tem policiais da Polícia Federal, policiais da Senasp, o comando deve ficar com a Senasp, aqui está o delegado Romano, porque eu troquei o nome dele aqui na minha cabeça, o delegado Romano, que é o diretor de operações integradas, me desculpe, Romano, não vou esquecer nunca mais. O delegado Romano, que é o diretor da divisão de operações integradas, deve ser ele, junto com o Rio de Janeiro, para avançar a partir desse acordo de cooperação técnica que eu irei assinar com o governador Cláudio na próxima semana. E, com isso, nós teremos essa atuação, uma sede física, é um modelo parecido com o da FICO. As senhoras e senhores que acompanham o Ministério da Justiça lembram que nós constituímos em todos os estados as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICCO.
E essa FICO atua num terreno da investigação, do policiamento, da prisão de pessoas. A Cifra é uma força integrada voltada exclusivamente à inteligência financeira, a partir de informações disponíveis e autorizadas judicialmente nas várias bases de dados. Aqui eu estou falando de Receita Federal, a própria Fazenda Estadual, as fazendas dos municípios, COAF e assim sucessivamente. Então, esses pedidos à Justiça serão feitos a partir dessa equipe constituída fisicamente instalada e conjunta no Rio de Janeiro. E a sua terceira pergunta é sobre nas operações. Sim. O secretário Velasco me informou que houve, dentro do planejamento operacional do Ministério da Justiça, da Senapem, com as polícias penais estaduais, que houve essas apreensões e agora caberá aos estados instaurar os procedimentos administrativos em relação aos agentes públicos, por uma questão de autonomia federativa. Nós, na verdade, Senapem, Polícia Penal Federal, tem um escopo próprio de atuação, que são as nossas 5 penitenciárias federais, em breve 6. Né? Em breve teremos a 6ª penitenciária federal no Brasil. Nos estados, nós não temos poder administrativo sobre as polícias penais estaduais, sobre as direções dos presídios. Então, essas possibilidades ou necessidades foram identificadas na Operação Multi e cabe agora às secretarias estaduais instaurar os processos administrativos, eventualmente representar o Ministério Público dos estados. Tu tem essa informação? Não. Ele realmente, porque nós evitamos intervir nesse tema dos estados. Ok, pessoal, tá bom? Temos mais algumas aqui, ministro. Algumas? Podemos? Mais 3. Marina Delore, CNN. Boa tarde, ministro. Só para esclarecer, em relação à instalação do comitê, existe um interesse também do Ministério da Justiça em fazer essa parceria com outros estados? Salvo engano, o senhor comentou algo a respeito ontem na coletiva, e eu queria saber se já existe também uma negociação em andamento com outros estados nesse sentido. Tem também aquela reunião prevista com os estados da Amazônia Legal? Seria esse mesmo modelo implementado também, não só na região sudeste, mas também na região da Amazônia Legal nesse primeiro momento? Em relação à Amazônia, nós temos essa estrutura, sim, mas, nesse momento, no que nós vamos provavelmente assinar no dia 9 de novembro, com os governadores de lá, diz respeito... Dia 10, desculpe, o Tadeu me corrige. Dia 10 de novembro, o que nós vamos assinar lá diz respeito muito à presença física. Eu diria que no planejamento específico para a Amazônia, dada a dimensão territorial, praticamente 60% do território brasileiro constitui a Amazônia Legal, a ênfase dessa etapa 1 é o estabelecimento de 2 comandos em Manaus, um centro de cooperação policial internacional liderado pela Polícia Federal para trabalhar com as polícias dos países vizinhos e uma companhia de operações sobre crimes ambientais e conexos, abrangendo garimpo ilegal, etc., da Força Nacional a ser comandada pela Senasp. Essas 2 estruturas de comando vão ser instaladas no começo de 2024 em Manaus, e também a constituição de bases integradas envolvendo polícias federais e polícias estaduais nos vários estados da Amazônia para melhorar a presença física. No caso da Amazônia, essa é uma questão vital, porque há vazios enormes no que se refere à presença do Estado. E isso facilita, infelizmente, a perpetração de fatos criminosos. Então, eu diria que a ênfase em relação à Amazônia é um pouco diferente, mas claro que há um diálogo em relação a essas outras iniciativas. Quanto à temática da inteligência financeira e recuperação de ativos, nós fizemos uma reunião aqui a partir de um trabalho coordenado pela Senajus, Senasp e Senad. Isso resultou num documento que foi apresentado há coisa de 2 meses atrás, e agora nós vamos concretizando esse documento, na próxima semana, editar uma portaria constituindo uma rede nacional de recuperação de ativos chamada Recupera.
Eu sei que há pessoas que não gostam das nossas siglas ou dos nossos nomes, mas a gente se esforça para dar nomes bonitos. E esses nomes são importantes para que a gente possa comunicar o que está sendo feito em cada caso concreto. Então, essa portaria me foi entregue ontem pelo secretário Tadeu Alencar. Eu já fiz a revisão no meu 4º ou 5º expediente, após aqui os 3 expedientes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já devolvi hoje ao secretário Tadeu Alencar. Provavelmente, na próxima semana, nós vamos constituir essa rede nacional para trabalhar com todos os estados que queiram participar. E aí eu enfatizo isso porque, lamentavelmente, há alguns estados que estão com uma posição a priorística de rejeitar a atuação conjunta com o governo federal. Nós lamentamos muito, mas não temos nenhum poder coercitivo quanto a isto. Nós não podemos obrigar polícias estaduais, nós não queremos e não vamos fazer isso. Isso depende das orientações dos respectivos governadores e governadoras. Eu lamento quando há alguma iniciativa nossa e um outro estado resolve não participar, como aconteceu recentemente, inclusive, com o Bolsa Formação, que é um programa de cursos, capacitação, e um estado da federação, no caso o estado de São Paulo, resolveu não participar. Nós lamentamos muito, mas claro que respeitamos a autonomia dos entes federados. A mesma coisa vale para o Recupera. Nós vamos propor a todos os estados, e esperamos em Deus que todos adiram, porque esse é um trabalho fundamental para o enfrentamento do crime organizado no Brasil. Vamos agora com Júlia Scheibe, Folha. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Eu queria saber se tem um custo estimado já para o uso dos militares, checar se sem a GLO a função deles nesses locais para onde eles vão será ostensiva também ou só funções administrativas. Quanto à Marinha, Baía de Guanabara, Porto de Santos, e existe outro local também, Baía de Sepetiba, talvez. A PF, nas últimas semanas, fez várias operações sobre corrupção no Rio de Janeiro, e envolvendo justamente policiais estaduais. Como fazer essa interação entre Polícia Federal e Polícia Civil? E, por fim, vocês reforçaram o número de policiais federais no Rio de Janeiro, no GISE. Eu queria saber se vocês também reforçaram as ferramentas de atuação deles, se vocês disponibilizaram mais verbas para isso. E de onde saíram as pessoas também que estão indo para lá, já que a Polícia Federal tem déficit? As pessoas saíram daqui, da direção-geral, nós fazemos isso permanentemente, na verdade, todas as polícias fazem essa mobilidade, porque, às vezes, você tem déficit de um lado, superávit de outro, e você compensa. Então, analistas foram destinados daqui e de alguns outros estados, e foram alocados no Rio de Janeiro, com os correspondentes meios técnicos. Em relação à quantificação do investimento do Ministério da Defesa, eu não disponho dessa informação nesse momento, teria que checar com o Ministério da Defesa. A senhora tem razão quanto à Baía de Sepetiba, eu esqueci, que é o porto de Itaguaí, né, que é um porto que movimenta 50 milhões de toneladas ano, portanto, é um porto que tem uma movimentação muito grande. Então, o debate hoje é Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e canais de acesso ao Porto de Santos. E acho que esqueci alguma sua, não. Sim, em relação a isso, nós temos que confiar nos nossos parceiros. Então, nós sempre separamos o joio do trigo. Nós temos, inclusive, policiais do Rio de Janeiro que trabalham conosco já nesse tema de recuperação de ativos, trabalham desde o começo do ano. Então, nós temos, infelizmente, problemas em todas as instituições humanas, de um modo geral, mas nós não podemos dizer que uma determinada instituição é totalmente contaminada. Isso não existe em relação à Polícia do Rio de Janeiro, pelo contrário, nós estamos exatamente fazendo esse trabalho junto com eles para identificar os maus policiais, puni-los, como a senhora aludiu. Houve, 2 semanas atrás, 2 operações consecutivas em relação a práticas negativas de policiais no Rio de Janeiro. Eu, todas as semanas, também demito policiais federais,
essa semana mesmo, demitir policiais federais. Então, isso faz parte da existência humana sobre a terra. Então, imagine se a cada policial federal que eu demitisse, com muita dor no coração, policial federal que eu aludo, PF, PRF, eu dissesse, não, a polícia é descartável. Não, não é. Então, nós temos interlocução franca com o governador Cláudio Castro e acredito, portanto, que esse trabalho vai fluir. Agora, veja, nós temos um trabalho próprio da Polícia Federal, e nós temos esse trabalho integrado. Então, são duas linhas de atuação no Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, a senhora mencionou, a GISE. A GISE é uma estrutura, grupo de investigação de casos sensíveis. 12h40, você está acompanhando ao vivo aqui na CNN Brasil a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, trazendo diferentes aspectos sobre a segurança pública do Brasil, principalmente naquilo que diz respeito ao Rio de Janeiro.